Glória a Deus, aleluia. Saúda toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui, cultuando a Deus com as minhas irmãs, com toda a igreja, os jovens, adolescentes, crianças, toda a igreja do Senhor. Estou muito feliz, já agradeço o carinho, o convite da Ana Nery. Já que nós estamos de pé, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro. Eu estou tranquila, irmãs, porque o Senhor falou comigo que eu não vou pregar. E até porque não sei pregar, né? Mas estou aqui debaixo de obediência ao Senhor. E então está lá no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Aqui eles perguntaram se eu preferia o microfone se segurando ou assim pedestal. Eu falei assim, melhor que ninguém e a gente tremeu. Capítulo 6, do versículo 9 até o 15. Eu quero ler um versículo e a igreja lê o outro. Assim, tá bom? Então eu vou ler o 9 e a igreja lê o seguinte e assim sucessivamente. Então vou começar. Todos acharam? Amém? Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu queria, junto com toda a igreja, junto com toda a igreja, ler o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A igreja senta, refletindo em tudo que você lê. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, igreja, como eu disse, estou aqui debaixo de como eu vou dizer, debaixo de uma ordem do Senhor, né? E quem é sábio obedece, né? E quando a Ana Nery me convidou, e a gente combinou que seria agora em julho, isso foi em junho, porque o Senhor me incomodou. Na verdade, acabou a 6 de maio e eu fui buscar minha filha na salinha, né? E quando eu vinha pelo corredor da secretaria, ela vinha descendo as escadas, acho que foi na secretaria, né, Ana? Aí ela falou assim: não, eu quero te convidar para levar a palavra lá do Independência. Tem certeza? Aí ela tem, sim, porque eu sempre tive vontade, mas você sempre foi de congregação, ajudando lá teu esposo. Então eu não podia te arrancar da congregação em meio de semana, né? Mas agora eu sei que você está aqui na matriz, você tem mais tempo para ir, tá? Então tá, vamos orar. Aí ela falou assim: eu não tenho que ter contato, então você me dá um oi para a gente combinar tudo certinho. Tá bom. Eu falei: vou dar uma
esqueci também, fiquei quietinha. Mas o Senhor ficou, aí passou. Seria para ela, não vai ser agora para junho não, porque já tem. Não, para maio não, porque já tem. Vai ser para junho. Eu dei uma, fiquei quietinha. Mas o Senhor foi me incomodando. E quando foi já, acho que uma semana antes de junho, né, do culto das irmãs, o Senhor me incomodando, liga para ela. Aí eu liguei. E aí ela falou assim, poxa, você ficou de me dar um oi, você me deu, eu esqueci. E eu falei, não, eu estou te falando porque o Senhor está me incomodando para falar contigo, porque uma outra irmã me convidou para levar a palavra para as crianças lá em Nogueira. E aí o Senhor falou, liga para ela primeiro. E eu falei, estou ligando porque vai que você está contando ainda comigo agora para junho. Ela, não, eu esqueci também porque você não me deu um oi, e a irmã já colocou esse mês. Então, irmãos, eu estou contando, na minha família, o meu esposo, ele não tem muita paciência comigo, não, porque eu sou conhecida como detalhista. Mas hoje eu vou ter que ser detalhista para os irmãos entenderem que eu estou aqui trazendo a mensagem do Senhor no nome. Então, aí eu falei assim, e essa irmã me convidou, vai, você está contando comigo, então eu estou te dando um oi, porque o Senhor está me incomodando. Ela, não, Laura, esse mês realmente eu esqueci, então já tem, mas tá tudo certo então para o mês que vem. Eu falei, então tá bom, então eu vou dar a palavra lá para a irmã. Isso foi, acho que foi na terça-feira quando você estava vindo para a igreja, né, Ana? Ela, vou falar já com a irmã hoje, ou na quinta, não sei. E aí, naquela madrugada, eu dei um oi para a irmã, né? Falei para a irmã que sim, que eu ia pregar lá em Nogueira, e ela mandou o tema. E naquela madrugada eu fui orar, e eu falei assim, Senhor, a irmã mandou o tema lá das crianças. É mais fácil quando manda o tema, às vezes é mais fácil, e quando o tema é bom, né? Mas por onde eu começaria, Senhor? Eu de joelho de madrugada, o que eu falaria para as crianças? E eu fiquei ali aguardando o Senhor falar alguma coisa comigo, e de repente, o Senhor trouxe à minha memória um episódio que aconteceu na minha vida há quase 30 anos atrás. E aqui foi passando ali, eu de joelho, e foi passando como um filme. E foi passando. E quando terminou tudo, eu falei, Senhor, eu te pedi, por onde eu entraria para o tema das crianças? Por que o Senhor me trouxe isso à memória? Isso não tem nada a ver com tema, não tem nada a ver com criança. O Senhor quer que eu conte isso dentro da mensagem das crianças? Se o Senhor quiser, se o Senhor mandar, eu conto. Mas não tem nada a ver. E ele falou assim, essa é a mensagem para o culto das irmãs no mês que vem. Glória a Deus. No Independência. Já estou te dando a mensagem no mês que vem. Aí eu falei assim, Senhor, mas agora é difícil, Senhor. Agora o Senhor pegou pesado, porque é difícil falar sobre isso lá para as irmãs, para a igreja do Senhor. Aí eu falei assim, até porque se eu for contar esse episódio, tem que ter um versículo-chave. Onde eu ia ler sobre isso para entrar nesse assunto, Senhor? E o Senhor falou assim, a oração do Pai Nosso. Quem nos ensinou? Quem deixou essa oração do Pai Nosso? Quem deixou? Quem nos ensinou? Jesus, né? E ele falou, você só vai ler essa parte. Eu falei, depois, Senhor, como eu vou começar? Ele falou, você só vai contar o testemunho. Por isso que eu falei que eu não vou pregar. Ele falou, você só vai contar o testemunho. E o resto, o restante, o agir é comigo, é meu. Então, abra os seus ouvidos espirituais. Fique bem atento, porque o Senhor não te trouxe aqui em vão. Talvez no meio do testemunho, quando eu estiver contando, você, talvez, que é mania nossa, do ser humano, falar assim, fulano bem podia estar aqui para ouvir essa, né? Mas não, é para mim e para você. Porque foi eu e você que o Senhor trouxe. Então, para nós. Especificamente para nós. E já vou começar dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmão, aí o que aconteceu comigo há quase 30 anos atrás, dentro desse versículo que você repetiu, eu pedi para você repetir o versículo 12. Quando há quase 30 anos atrás, né, eu era bem jovem, continuo, né, glória a Deus, eu no meio ali da mocidade, bem jovem, todos unidos ali,
Eliabe, Ana Mary, tudo ali. E tinha uma jovem, bem na dela, bem simplesinha, toda quietinha, toda caladinha, mas tão querida por todo mundo. E ela, assim, chegava cedo de oração, de palavras, assim, ela não falava nada, mas ela chegava, dobrava os joelhos dela e estava sempre meditando na palavra, mas bem simples ali no cantinho dela, mas todo mundo gostava dela. E ela era bem simples mesmo, em todos os sentidos que os irmãos possam imaginar. E eu ficava olhando para ela, sentava sempre atrás, mais um pouquinho para trás dela, e eu ficava olhando e gostava do jeitinho dela e de poucas palavras dela. E o Senhor começou a me incomodar para fazer algo por ela. E eu, desde que me entendo por gente, eu trabalho com vendas. E eu queria ajudar ela de alguma forma. E eu cheguei junto dela, falei assim, aqui, eu queria te ajudar. Ela era adolescente, né, assim, 16, 17 anos, e eu queria te ajudar. De alguma forma, o Senhor está me incomodando. Eu falei assim, eu trabalho com vendas, como você sabe, eu não gosto de ter ninguém trabalhando para mim, eu gosto de trabalhar sozinha, mas eu queria te dar algumas coisas para você vender, para você ter uma rendinha. Você não gostaria? Eu te dou uma porcentagem? Ela, não. Eu falei assim, pega sim, porque eu falei, como eu te falei, eu não gosto, mas o Senhor está me incomodando, pega alguma coisa. E eu insisti, ela sempre dizendo não, até que de tanto eu insistir, ela falou sim. Aí eu separei algumas coisas e dei para ela. Aí eu falei assim, ela falou, como que funciona? Eu falei, olha, as minhas mercadorias já estão com preço. Aí você vai vender e eu vou te dar uma porcentagem dentro do que você vender. Então, daqui a 30 dias, você já vendeu alguma coisa, você presta conta e assim sucessivamente. Aí, tá bom. Aí quando chegou 30 dias depois, eu falei assim, e aí, você vendeu alguma coisa? Ela, não vendi nada. Eu falei, não tem problema não, fica mais um tempo. Aí chegou 60 dias, eu falei, você vendeu alguma coisa? Aí ela falou assim, não. Eu falei, não tem problema, continua. Você quer? Eu falei, não. Você quer de volta? Eu falei, não, continua. Aí fica tentando. Aí ela falou, tá bom. Chegou o 3º mês, aí eu falei, e aí? Ela falou assim, então, eu comecei a sentir que ela já começou a meio fugir de mim, né? Mas aí eu cheguei e falei, e aí? Ela falou assim, não, eu vendi um pouquinho sim. Eu falei, então vamos sentar, porque você prestar conta. E assim, se você não estiver mais se sentindo bem, assim, né? Quiser devolver o restante, ficar só com esse pouquinho que você vendeu mesmo. Aí ela falou assim, eu falei, vamos sentar para prestar conta? E ela tem jeito de falar, e com muita insistência ela falou assim, então, é que eu vendi, recebi e eu precisei, eu sei, tudo, não tem nada para te dar. Aí eu já fiquei assim, né? Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você me devolve que você não vendeu tudo, né? Então você me devolve aquilo que sobrou e dá um jeito de você, sei lá, me dá o que você vendeu, vamos ver. E aí ela falou, tá bom, vou trazer. E enrolava e fugia de mim para não trazer. E no final eu entendi que ela vendeu tudo, gastou tudo e não tinha nada para me devolver, nem mercadoria, nem peça, nem nada. E ela começou a fugir de mim na porta da igreja. E aí eu sempre em pé, cobrando, e ela fugindo de mim. E um dia eu estava muito chateada, né? E aí uma outra irmã percebeu, né? Jovem também, lá, junto a gente, muito amiga, ela percebeu e ela perguntou por que eu estava chateada. E eu contei a situação para ela. Aí ela falou assim, você caiu nessa também? Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque Deus me incomodou, igual incomodou você. Eu gostei do jeitinho dela, me incomodou. Eu coloquei ela dentro do meu carro, fui lá em Friburgo, deixei ela comprar em todas as lojas, passei meu cheque, falei, vai vender para ter uma rendinha. E depois tu vem, tu vai me dando para cobrir os cheques. Ela vendeu tudo, gastou tudo e não me pagou. Se você tivesse me falado antes, eu tinha te falado. Aí eu falei assim, aí aquilo me chateou. Aí eu falei, então já sei que eu não vou conseguir receber mesmo. Aí eu cheguei depois do culto na porta da igreja e aí começa de verdade o que Deus vai falar aqui. E aí eu cheguei na porta da igreja e eu falei, aí ela já começou a se esconder atrás dos outros assim, quando ela sabia. E eu cheguei assim e falei assim, aqui, não precisa se esconder não, porque eu vou só te falar uma coisa. Eu não vou te cobrar mais. Esquece, não vou. Mas eu vou te falar uma coisa. E eu falei assim, eu nunca, já fiz assim, eu nunca vou te perdoar essa dívida. Na porta da igreja. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu falo, mas assim, na minha mente, para mim, não cai naquele coração não.
encontrava com ela, e beijava e abraçava. Então, eu falei, mas parece que não caiu ali no coração. E passou. E eu realmente não cobrei, ela ficou ali na igreja e tal. E aí, eu casei, passados os anos, aí fiquei muito em congregação. Assim que eu casei, 4 meses depois, 6 meses depois, já estava em congregação, eu fiquei muitos anos em congregação. Ia pouco na matriz, como ia só ia assim, em época só dia de Santa Ceia, que eu amo. É um dos cultos que eu mais amo, é Santa Ceia. E passaram-se uns 10 anos. E quando eu fui na Santa Ceia, eu dobrei meu joelho, 10 anos depois. E quando eu cheguei, toda feliz, toda contente. Parece assim, quando você vai para a ceia, você vai tão leve assim, pelo menos eu. Estou tranquila, não devo a ninguém me deve, muita tranquilidade e tal. E dobrei meu joelho. Quando eu dobrei, o Espírito Santo falou assim: hoje você não vai participar da ceia. Por que, Espírito Santo? O que eu fiz? Eu não fiz nada com ninguém fez nada comigo. Por que eu não posso? Enquanto você não liberar perdão, me falou o nome. Aí eu, 10 anos, mais de 10 anos. Aí eu, tá bom? Não, tudo bem. Você tem que procurar ela. Perdão. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Na minha mente, eu encontrava ela na avenida, abraçava, dava tchauzinho de longe. Para mim não tinha nada no meu coração. Mas, irmãos, no mundo espiritual, alguém ouviu aquilo que eu falei. Nunca vou te perdoar essa dívida. E alguém ouviu e segurou. E muitas portas talvez tenham sido travadas para mim e até para ela também. Não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. E aí eu peguei, falei, tá bom. Quando eu encontrar ela, né, passou um mês, e chegou a ceia. E eu esqueci, estou indo toda animada e tal. E aí, quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo falou: você não vai tomar ceia hoje, enquanto você não procurar ela e liberar perdão. Aí eu fui naquela outra irmã, né, que me falou, e eu falei assim: você sabe dela? Você tem telefone dela? Que ela era muito amiga da tia dela. Aí eu falei: você sabe? Ela falou, porque eu era muito de congregação, então eu só ia na ceia. Aí ela falou assim: não, ela nem está mais aqui na igreja, ela foi para outra igreja. E ela está trabalhando num lugar que segura muito ela é tesoureira lá no lugar, segura a empresa, ela segura muito ela, quase não vê. Aí eu falei assim: eu preciso conseguir o telefone dela e tal. E aí foi passando aquele mês, chegou a terceira ceia. E eu não tinha encontrado ela. Aí o Espírito Santo, quando eu cheguei: você não vai participar da ceia, você não procurou ela. Aí eu falei assim: Senhor, então faz o seguinte, coloca ela do meu lado, que eu não estou encontrando, ninguém tem telefone. Falaram que ela está ali na igreja e tal, mas eu não vou sair do meu culto para ir lá atrás dela, não sei o que e tal. A gente sempre dá uma desculpa, né, também. Aí chegou, aí era mês de abril. E a minha mãe, ela tinha sofrido um acidente, aí colocou uma platina assim na perna, e ela estava reclamando que ela estava sentindo muito frio, porque quando aquilo, época de frio, aquela platina gelava e tal. Aí eu falei: não, mas cheguei em dia das mães, já sei então o presente que eu vou dar à minha mãe. Vou dar uma bota para cobrir ali, né? Mas a meia vai ficar quentinha. Aí eu estava na avenida, no shopping Dom Pedro, que tinha aquela sapataria Dom Pedro, na esquina, na entrada do shopping. E a vitrine dela, que dava para a entrada do shopping, era toda de vidro e estava tudo lá pendurado. E eu cheguei ali de fora e fiquei namorando a bota que eu ia dar minha mãe no outro mês. E estou ali olhando. Aí eu senti que alguém chegou do meu lado, mais alto do que eu, chegou ali do meu lado e ficou também namorando. Aí a gente tem mania, né? Nem conhece a pessoa e já vai falar nem quem era, mas aí eu estou assim: tá tudo tão lindo, né? Mas tá tão caro, né? Deus que colocou você aqui do meu lado, porque eu pedi, Senhor, coloca então ela do meu lado. E eu assim, sem entender nada. Aí ela falou assim: mas por quê? Aí eu falei assim: por quê? Porque por causa de você eu estou 3 meses sem tomar ceia. Eu estou 3 meses sem tomar ceia, porque o Senhor falou que eu só podia tomar ceia depois que eu conversasse com você. Mas o quê? Não estou entendendo nada. Tinha passado muitos anos. Aí eu falei assim:
Então, eu preciso te pedir perdão e eu preciso liberar perdão para você. Você lembra daquela situação assim, assim, assim? Aí ela baixou a cabeça um pouco, né? Falou, lembro. Aí eu falei, então, eu apontei para você na porta da igreja que eu nunca iria te perdoar aquela dívida. Mas o Senhor, olha quantos anos se passaram, e o Senhor me incomodou que eu não ia tomar ceia enquanto eu não te encontrasse e falasse contigo. Então eu quero te perdoar. Eu nem lembrava, assim, eu falei, sinceramente, eu nem lembrava disso. Foi o Espírito Santo que me lembrou mais de 10 anos depois. Então eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Claro. Aí eu falei assim, eu quero liberar aquele perdão que eu falei lá na porta da igreja, vamos te liberar. Está liberado. Vamos se abraçar. A gente se abraçou e foi lindo. E eu tomei a ceia do Senhor e fiquei tranquila. E foi isso que o Senhor falou para eu falar aqui. Você não precisa pregar. Você só vai contar isso. E eu agir nos corações. Sou eu que vou trabalhar nos corações que precisam ser trabalhados através deste episódio, desse testemunho que você vai contar. Então, por isso que eu falei, muitas vezes você vai falar assim, fulano devia estar aqui. Não, sou eu e você. Foi você que o Senhor trouxe para tratar. Eu conheço muitos rostinhos aqui, mas não sei da vida de ninguém. Glória a Deus por isso. Mas você e Deus sabe. E o Senhor conhece. E muitas vezes você, como eu, já passou tantos anos que você nem lembra mais. Peço, Senhor, traz a minha memória. Traz a minha memória, Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui nesta noite, você falando com Deus, se o Senhor me trouxe aqui nesta noite para ouvir esse testemunho, traz a minha memória se eu estiver esquecido, Senhor. Porque, irmãos, o céu é real. O céu é real, o céu é real. Jesus está às portas. O Senhor está às portas. Não podemos estar embaraçados com as coisas desta vida. Não podemos. E às vezes, como eu achava que eu não tinha nada no meu coração. Mas o meu e o meu coração tem dono. E Ele conhece tudo, cada detalhe, no mais profundo Ele conhece. Então peça ao Senhor, traz a minha memória, porque eu não quero ficar com pendência nenhuma, Senhor, quando o Senhor chamar o meu nome. Quando o Senhor tocar a trombeta e chamar o meu nome, para que eu encontre contigo nas nuvens, eu não quero deixar nada pendente aqui, Senhor. Então, ouça a voz do Senhor. Não tenha o teu ouvido cauterizado. Não tenha, mas dê liberdade ao som dos ouvidos, do ouvido espiritual. E deixe o Senhor agir aí na tua vida. Mas você pode estar dizendo assim, irmã, nem precisa pedir o Senhor para me lembrar. Eu sei, o Senhor me trouxe aqui porque é comigo. E eu estou tentando. Mas está difícil. Se o Senhor te trouxe para ouvir isso, Ele está contigo. Ele quer que você faça isso. Então faça. Porque, irmãos, nós estamos aguardando Jesus agora, não é? Mas Ele pode vir só para você. Você sabe o que pode acontecer assim que você sair daqui? Ele pode estar te dando a última oportunidade. A última. Então ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. E deixe Ele trabalhar. E quando o Senhor te fizer lembrar, ou se Ele já te fez aí, e você for procurar essa pessoa, aquela pessoa, não sei. O Senhor já vai ter falado com ela também. E ela vai te receber. E vai ser lindo a gente ver. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vai ser lindo agir de Deus. Porque o Senhor não faz nada por acaso, nem coincidência, mas é agir, é providência.
providência. E Ele tem pressa, Ele tem pressa, Ele tem pressa. O Senhor tem pressa. Aleluia, aleluia. Oh Deus, Deus, o Senhor falou que o agir. Rabadaga surrabadaracho carabanas.